Olá, conversa de peso de hoje vai falar de empreendedorismo e respeito ao meio ambiente. Meu convidado de hoje, natural de Montenegro, filho do seu Gentil e da dona Sônia, é bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Empresarial. Empresário, o marido da Márcia é cofundador do Hamburgo Village Incorporações, juntamente com Martinho Fleck. Pai da Marcela e do Josias, é fundador da EcoWood Industrial, empresa fabricante de madeira plástica e de compostos de polipropileno a partir da reciclagem de plástico pós-consumo. Hoje teremos uma conversa de peso com o Nestor Luiz Riede. Nestor, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado pela oportunidade. Vai ser muito bom conversar sobre a EcoWood. Eu gosto muito de contar e de alguma forma, trazer para os nossos telespectadores histórias bonitas como a tua, né? Primeiro, de muito trabalho sempre, e também de inovação, a partir de uma necessidade nossa, que é de olhar para o mundo com um olhar especial. Mas antes da gente falar disso, vamos contar um pouquinho dessa história. Natural lá de Montenegro, mas meu vizinho ali, morador de José de Alencar, no comecinho da vinda em Novo Hamburgo. Sim, minha família veio para cá, eu tinha menos de 3 anos de idade, e os meus pais, então, a nossa primeira residência em Novo Hamburgo foi ali na José de Alencar, muito próximo da Praça do Triângulo. No bairro do Mistura. Bairro do Mistura, exatamente. Ali, íamos ali muito ali com o seu Diniz Furlan, na Padaria Brasil, o seu Ervino Henkel, o seu Diniz veio mais tarde, o seu Ervino Henkel era nosso vizinho de frente, que era na época, foi o fundador da Padaria Brasil. Perfeito. E ali tínhamos vários vizinhos bacanas, queridos e tal. E moramos ali até que eu tinha uns 12 anos aproximadamente. Dr. Valdir Marques também é da volta ali? Sim, da rua de trás. Da rua de trás, ali da Visconde de Toné. O seu Olmiro, que era o pai do Dr. Valdir, tinha um armazém ali naquela esquina. Onde hoje tinha ali uma... Ponto de ônibus ali. Não, antes disso havia ali uma bomba d'água, um bebedor de cavalos, uma coisa assim, na frente do armazém do seu Olmiro. E o seu Olmiro ainda tinha um armazém naquelas estruturas tradicionais, mais antigas, onde as mercadorias ficavam em tulhas de madeira nos balcões e tal. Então, quando a gente ia até lá para pegar algum produto, etc., então ele abria aquela tulha, pegava aquelas conchas de lata e tal, e colocava em sacos de papel. Assim, era bem tradicional o negócio. O nosso bairro ali foi um bairro muito interessante. Por que escolher pelo direito, Nestor? Eu acho que foi influência do meio de caminho, mas eu, quando jovem, lá pelos 14 anos, o meu primeiro emprego regular, assim, meu primeiro trabalho regular, ele foi no cartório Poison, quando eu tinha lá meus 14 anos aproximadamente, 14 para 15 anos, mais ou menos isso. E eu comecei lá no cartório como fotocopista e tal, e depois fui para reconhecimento de firma, fui fazendo algumas outras coisas. Mas por ali eu acho que veio uma influência positiva lá com o seu Carlos e outros clientes e advogados que frequentavam o cartório. E aquilo eu acho que me direcionou para a parte do direito. E aí foram 38 anos dedicados? 38 anos como advogado, sim. Eu parei a advocacia no início do período da pandemia, lá março, abril de 2020. 2020. E a pandemia foi uma virada de vida para ti também, Foi uma virada então. De vida, na verdade foi. Já tinha outros negócios? Sim, já tinha outras atividades e tal, mas que eu tocava a partir do escritório. Sempre a minha atividade principal foi a advocacia. Sempre foi a minha dedicação plena, sempre foi o escritório de advocacia. E aí, com a chegada da pandemia, então já havia ali um certo cansaço e tal, por conta da atividade, havia o desejo de fazer mais coisas além disso também, né? E aí, com a pandemia, veio a definição, a vontade, de fato, de fazer a mudança, e aí, então,
passei a me dedicar para a EcoWood e para a incorporadora. Os sócios não estranharam essa decisão, não? Muito, muito. Porque uma vida inteira juntos, né? A vida inteira junto. Sim, o José Nonnemacher, que é o meu sócio que fundou comigo o escritório, a gente trabalhou junto durante todos esses anos. Os outros foram se agregando depois com o tempo. Mas, de fato, assim, a gente se imaginava morrendo lá dentro. Né? Um dia bem velhinhos e tal, não sei o quê, a gente vai morrer aqui, né? No meio dos processos e recursos e petições e tudo mais. Mas, graças a Deus, não vai ser assim, né? Nem para ele, nem para mim. Mas, de toda forma, assim, então, esta mudança está sendo muito prazerosa, não há nenhum arrependimento nisso, pelo contrário. Tu assistiu profundas transformações no direito e, sobretudo, na defesa das empresas, na proteção, na orientação ao empresário, né? Nesses 40 anos, quase 40 anos de exercício, a gente viu uma nova Constituição, um novo Código Civil, processos, né? Código de Defesa do Consumidor. A criação do direito ambiental, praticamente. Sim, ela se deu a partir, assim, de forma mais efetiva, ela se deu a partir da metade da década de 1980, e com isso, então, assim, através dessa legislação buscou-se conciliar a questão do interesse econômico pelo resultado, por lucros e tudo mais, circulação de riquezas, com a proteção do ambiente natural. Né? O que é uma necessidade não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Né? Nós precisamos que esses dois interesses andem sempre de mãos dadas. Tem que haver um mútuo respeito. A proteção ao ambiente natural também tem que entender que há uma necessidade de se promover atividades econômicas com resultados, tá? Mas esta também tem que entender que há um limite para isto, quanto aos recursos que possam ser utilizados e tudo mais. E a conciliação desses dois interesses passa pela criatividade, pela inovação. Então, por que se diz assim? Porque somente a partir da inovação é que nós vamos encontrar meios de poder fazer com que estas coisas andem juntas, tá? Como a gente está procurando fazer lá na EcoWood. Tá? A EcoWood é uma indústria bem jovem e que a Márcia e eu, a minha esposa e eu, estamos desenvolvendo, então, de forma mais intensa e participativa agora do início de 2020 para cá. Ela já tem uma trajetória maior de vida. A EcoWood, sim, criada... ela é mais antiga. Ela foi criada há cerca de uns 15 anos atrás. Mas como um sonho para ter, vamos dizer assim, para lidar com essa questão do ambiente natural, para melhorar. Que estalo é esse para pensar num negócio assim lá atrás? Eu entendia que precisávamos criar meios ou formas de proteger o ambiente natural, porque o descarte de material plástico pós-consumo, já naquele tempo, era absurdo. Perfeito. A gente vê essa questão das ilhas no oceano, que são ilhas de plásticos pós-consumo, navegando pelo oceano afora, matando animais lá de todo tipo, as nossas praias infestadas de resíduos plásticos, enfim, aterros sanitários, todo esse tipo de situação. Então, me ocorreu que se deveria conseguir fazer alguma coisa com isto também. E aí eu comecei a trabalhar, ver algumas alternativas. Não tem nenhuma formação técnica? Na engenharia não, na engenharia não. Não, mas sempre área social jurídica. Sim, né? sim. A formação acadêmica, toda ela na área social e jurídica. Mas aí a gente busca auxílio de técnicos, claro, e bota esse pessoal para pensar, dá um direcionamento, né? E se acaba então encontrando alternativas, que foi o que se começou então na EcoWood para fazer a madeira plástica. Foi, então, assim, o primeiro grande objetivo. Né? Então, a primeira vitória foi quando se conseguiu fazer as primeiras peças já com alguma resistência a partir dos resíduos. E aí eram resíduos mistos, não era um tipo único de termoplástico que se aplicava ali, não se fazia a limpeza dele, se colocava... com todas as impurezas que ele apresentava naquele momento, se misturava aquilo tudo e fazia alguma coisa, etc. E dali foi se desenvolvendo um produto de maior qualidade,
que nos trouxe até onde nós estamos agora, que é então uma madeira plástica de excelente qualidade, com atributos mecânicos superiores ao da madeira vegetal, considerando aí então essências de cerne duro, né? Então ela tem muito mais resistência do que a madeira natural, lá, o IP, enfim, angelim e tudo mais. E com capacidade de usinabilidade, então eu posso cortar, eu posso pregar, eu posso colar, eu serro. Formatar ela como quiser. Posso formatá-la, posso fazer decks, eu posso fazer pier, eu posso usá-la em áreas úmidas, molhadas, submersa, que o plástico ele não vai se degradar assim. Tá? Ele tem muito mais resistência do que a madeira vegetal nesse sentido. A integridade dele, a integridade molecular dele não se afeta diante do meio ambiente como acontece com a madeira vegetal. Então, animados por essa perspectiva de ter um substitutivo para a madeira vegetal e com aplicações as mais diversas, é que a gente acabou seguindo. Mas como a advocacia era a atividade principal, isto andava em paralelo, assim, sem que ali houvesse um interesse de um retorno financeiro. Então a gente bancava aquele negócio, ia caminhando, ia seguindo, com a expectativa de aperfeiçoar isso. E com a chegada, com a pandemia e com a nova opção de vida, então nós entramos para dentro da EcoWood e aí fizemos uma fábrica nova, fomos para um outro novo local, um outro prédio, já com 4.000 metros quadrados, já uma situação um tanto maior, com equipamentos todos novos e tal, para produzir a madeira, então agora já com excelência, com processos industriais totalmente controlados, com laboratório acompanhando lotes de produção, qualidade, controle de qualidade, e agregamos ao lado da questão da madeira também, a produção de composto termoplástico de PP, porque a nossa madeira ela é feita a partir de resíduo plástico pós-consumo de PP. Nós usamos 100% de sacaria de ráfia, sacos e big bags que são usados na comercialização de fertilizantes, sementes agrícolas, e isto então nós limpamos e convertemos então em madeira e em composto. E esse composto de PP, ele pode ser aplicado em tudo aquilo, em todas as indústrias de injeção, que utilizam esse termoplástico como componente. O conceito, a prática da inovação e do reuso, elas não são exatamente nada tão disruptivo ou moderno. Sempre aconteceu isso ao longo da história da humanidade de várias formas, né? O reuso de um casaco passava de toda a família, os irmãos todos usavam, né? Eu era o mais novo de casa, então eu nunca ganhava, nós chamávamos de japona, né? Japona, claro. Nunca ganhava uma japona nova, eu sempre era o terceiro a utilizar. Aquilo ia passando de um para o outro, do mais velho até o mais novo e pronto. Mas é impressionante o quanto ele é atual, o quanto ele é necessário, o quanto a gente precisa falar sobre isso com as pessoas ainda. É verdade. Reuso, inovação. E as duas coisas juntas fazem com que a gente tenha hoje a EcoWood. É verdade. Que a gente está falando em madeira plástica, parece quase uma incongruência, né? Madeira plástica. Mas a gente está falando de uma série de materiais que podem ser feitos a partir da madeira plástica ou simplesmente a partir do PP, inclusive para uma indústria muito conhecida nossa aqui, calçadista. Exatamente. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Ok. Hoje numa conversa de peso com Nestor Riede. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro.
volta para uma conversa de peso, hoje recebendo aqui para a gente conversar sobre madeira plástica, sobre a EcoWood, o senhor Nestor Riede, no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Mercator Feiras e Eventos, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Obrigado aos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Nestor, a gente estava tendo uma aula aqui de química, engenharia química, de química. E claro, é um assunto extremamente atual e necessário da gente conversar. Evidentemente que a gente precisa pensar em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento social, aliado sempre, lado a lado, né? Tanto quanto seja possível. Não tem forma melhor de distribuir renda do que gerando emprego. Exatamente. E não tem forma melhor de fazer isso aí numa indústria limpa, uma indústria que, falávamos antes, não deixa resíduos. Pelo contrário, ela trabalha o que é resíduo que a comunidade, de alguma forma, deixa, né? Aquilo que é lixo vira um luxo. Isso aí. As aplicações são as mais variadas. Sim. E acho que, não sei se vocês têm ideia de tudo que é possível fazer com isso que vocês estão criando, né? Mas já é uma grande quantidade de materiais criados a partir disso, né? Sim. A parte da madeira plástica, só para dar uma continuidade naquilo que se comentava agora há pouco, em termos de aplicações, são as mais diversas. Então, se pode aplicar isto na parte do transporte, que na fabricação de pallets, por exemplo, sobretudo aqueles voltados para exportação, porque então, por ser material plástico, ele não precisa ser fumegado para embarcar em viagens internacionais. Se pode usar isso para fazer piers, por exemplo, em áreas colocando o material submerso em água, doce ou salgada, enfim, tanto faz, para fazer decks, para fazer... Tem imagens maravilhosas no Instagram de vocês, sim, inclusive, mostrando as aplicações. Muito bacanas. Por exemplo, nós fizemos um fornecimento importante no ano passado para o município de Salvador, na Bahia. Salvador fez a revitalização daquela parte norte, de uma parte norte do município, lá na região de Estela Maris, mas ainda a região da capital. Eles revitalizaram 4 quilômetros de beira-mar e utilizaram o nosso material para isso. Então, eles fizeram passarelas, decks, praças, enfim, toda uma sorte de aplicações com a madeira plástica. E isso, então, depois que o município testou várias alternativas e submeteu o nosso produto, então, a exames laboratoriais, testes laboratoriais e tal, e quanto à durabilidade, quanto à sua integridade e tal. O que mostra um pouco das aplicações que se pode dar, por exemplo, em nível... Um grande cartão de visitas esse trabalho. Um grande cartão de visitas, exatamente. Em termos de administração pública. Perfeito. Tá? Mas tem uma série de, por exemplo, todo o mobiliário urbano hoje que se enxerga por aí, aqui em Novo Hamburgo, dos municípios ao redor, ou mesmo em outras regiões, como aqui na Serra, por exemplo, podem ser feitos e até deveriam estar sendo feitos em madeira plástica. A lixeira, o banco... Lixeira, bancos, paradas de ônibus, passarelas, caminhos, guarda-corpos, inclusive assim, coisas que a gente não vislumbra numa primeira olhada, que por exemplo, aqueles postes da sinalização urbana. Nós temos em todas as esquinas das nossas ruas sinalização indicativa de ruas, do nome das ruas, por exemplo. Aquilo ali é uma placa de acrílico sustentada por um postezinho que é um tubo mecânico, metálico, que é originário de mineração e siderurgia, que são atividades altamente prejudiciais ao ambiente natural. Necessárias, não se discute isso, mas que são agressivas ao ambiente natural. A madeira plástica pode perfeitamente substituir essa uma aplicação. Nós podemos colocar ali e vai durar muito mais do que o tubo de metal que está lá, que vai enferrujar. Que oxida muito rapidamente, né? Sim, não, e são coisas simples, pois sabe, que estão aí na nossa volta.
Então tem assim uma infinidade de aplicações que se pode dar e que vão tornar a nossa cidade um pouco mais humanizada, mas sobretudo eles vão dar destinação para o produto derivado da reciclagem. Porque a indústria da reciclagem, ela necessita mercado. Vamos lembrar, por exemplo, há quantos anos nós conhecemos o papel reciclado? Perfeito. Não é assim? É. Nós éramos jovens e já havia o papel reciclado. Um pouco mais escuro do que o papel branco que a gente costuma aplicar, etc. Mas o que sempre mais caro? Um tanto mais caro, porque tinha um processo industrial um pouco mais oneroso e tal. Mas a gente vê que a aplicação para ele ainda não é aquilo que seria o desejável. Não é verdade? É verdade. Então, a indústria do reciclado, não só nessa parte do plástico, mas em outros segmentos também, ainda não tem, afora a questão do metal, este entra ao natural porque se mistura com aquele que está sendo produzido novo, ela ainda não tem uma cultura de aceitação e de preferência. Nesse momento agora, a gente percebe que, sobretudo na classe jovem, dos 30 anos para menos, o interesse pela sustentabilidade, que é uma das palavras da moda, um dos conceitos hoje mais atuais, debatido e conversado, comentado por tantos. A sustentabilidade é justamente isso, é nós conseguirmos sobreviver, subsistir, utilizando aquilo que nós já temos. E dando aquilo que nós já temos outras novas aplicações, sucessivamente, num andar um pouco infinito. E hoje grandes marcas de moda, tanto aqui da nossa região, do calçado e artefatos de couro, como vestuário em outras regiões, estão buscando por sustentabilidade. Lá na EcoWood nós estamos produzindo um composto de PP, de polipropileno, que é o resíduo, que é o termoplástico que nós beneficiamos, que nós recuperamos do ambiente natural, para se aplicar na fabricação, na injeção de saltos, palmilhas, fivelas e enfeites para o setor coreiro calçadista, em substituição aos termoplásticos que eram utilizados até agora. Tá? E isso vai emprestar para as marcas que utilizarem este produto conceitos de sustentabilidade ao seu produto, porque eles estarão aplicando componentes sustentáveis ao seu produto final, que é o calçado, a bolsa, o cinto, que vem se fazendo agora. Nós temos marcas importantes aqui da nossa região que já testaram, que já experimentaram, que já estão desenvolvendo a aplicação do nosso composto sustentável. Nós estamos promovendo a certificação do nosso composto através da Associação Brasileira de Indústrias Plásticas para conferir oficialmente o selo de sustentabilidade. E para que isto então possa levar esses componentes novos, este novo formato de fabricação. O que não muda aquilo que é feito agora. E é possível aplicar qualquer cor em cima dele. Sim. Por exemplo, as fivelas, enfeites, etc., podem ser metalizados, podem ser pintados e tal. Isto já está desenvolvido por indústrias aqui da região, já está comprovado, enfim. Os testes de resistências, todos eles... Ele não fica muito duro? Ou não, ele tem a dureza necessária? Ele tem as características mecânicas necessárias, assim, melhores até do que o do ABS, por exemplo, que é o termoplástico que vem sendo aplicado de forma mais generalizada, além de ser também um tanto quanto mais barato do que o próprio ABS. Além de ser sustentável, ele é também mais barato do que o ABS. Imagino que o processo, a gente falou há pouco do papel, do que hoje se junta de latinhas ou de metais para reciclagem. Talvez a tua matéria-prima seja a mais descartável de todas. A matéria-prima que nós usamos lá, o resíduo que nós usamos na EcoWood, como eu dizia, é a sacaria e big bags feitos em RAF, que é polipropileno,
utilizados pelas indústrias de fertilizantes e sementes agrícolas e que são entregues nas fazendas, nos grandes produtores de cereais. E então eles são recolhidos lá do campo, lá desse meio, enfardados e são entregues aqui, uma parte daquilo então é entregue aqui para nós. Então assim, é de Juí, é de não sei o quê, de toda a nossa região produtora celeira, vem então produtos... É o tipo de resíduo que ia ficar lá parado num canto. Ia ficar lá jogado talvez o porquinho, a galinha lá ciscando e comendo ele, mordendo mas ele, sobretudo assim, a chuva vai lavando aquilo, aquela impureza que está ali, que é o resíduo do fertilizante, tá? Ele vai caindo pelo solo, aquilo vai sendo levado pelo lençol freático, etc. Tal, às vezes lavados lá em açudes, o que contamina a água. Nestor, te ouvindo falar, fica muito óbvio que esse material ele teria que estar sendo aproveitado, por exemplo, no mobiliário urbano, para tudo isso que tu falaste, para parquinhos para as crianças brincarem nas praças, né? Para os postes de sinalização, quanto bem destacaste, de uma forma quase que obrigatória pelo poder público. Eu acredito que... Não queremos burocratizar ainda mais, porque já chega de leis nesse país. Mas teria que primeiro ter uma consciência e uma obrigação social, né? Ecossocial, né? Verdade. Não é uma necessidade de legislação. Perfeito. Na verdade... Poderia ser, mas não precisa. Poderia, mas não há necessidade disso. Nós temos que aprender a caminhar por vontade própria e não por determinação legal. Tá? Então, eu atribuo isso à falta de conscientização, às vezes à falta de interesse do profissional que está tratando daquilo ali, de abrir um pouco mais o seu horizonte e conhecer as alternativas hoje existentes, né? De acreditar um pouco mais naquilo que ele ainda não conhece totalmente, né? E para que ele então especifique nos editais de licitação que ele vai colocar a exigência de que sejam produtos com essa característica. Ele não precisa dizer lá que é o produto da EcoWood, ele tem que dizer, olha, eu quero um material com essas características. Uma madeira plástica, produzida assim, através de um processo dessa forma e tal, e pronto. E ele vai receber um produto de excelente qualidade, muito superior à qualidade da madeira vegetal que ele teria aplicado. Vamos pensar, por exemplo, aquilo que eu falei do município de Salvador, lá na Bahia. Nós temos aqui muitos municípios na orla. Nossa. O nosso litoral norte. Nossa. Tá? Nós temos necessidades aqui, por exemplo, de preservar as nossas dunas, tá? Mas queremos dar acesso ao banhista para chegar até lá, então a gente pode fazer passarelas por cima dela, lá 50, 60 centímetros de altura. Imagino com uma porosidade boa para como ela é plástico, ela é sempre, quer dizer, ela é 80%, 85% plástico, o restante nós usamos casca de arroz também, que é um resíduo da agroindústria. Perfeito. Tá? Ela é um material inerte, ela não absorve umidade, ela não cria núcleos de fungos, bactérias. Mas tu pode desenvolver ela antiderrapante, por exemplo. Sim, nela. Não, ela já é, a produção dela já é antiderrapante, mas tu pode torná-la ainda mais se tu quiser. Você pode fazer ranhuras, etc. Para que as pessoas não escorreguem por ali e tudo. Como a madeira vegetal também. Né? Então, assim, tu tem aplicações inúmeras para fazer e que são economicamente muito mais viáveis do que se aplicar outros produtos. Isso é incrível. E ecologicamente mais corretas do que se fazer essas coisas todas com concreto. Maravilha! Adorei conversar contigo, poder contar um pedacinho dessa história. Obrigado. E que vocês estão fazendo aqui na cidade de Novo Hamburgo, para o Brasil afora, né? Maravilha. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de comentar sobre a EcoWood, que é um orgulho para nós. Hoje uma conversa de peso com o diretor, o criador da EcoWood, Nestor Riede. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.